Fala pessoal, estamos de volta e vamos continuar fazendo o nosso game aqui. Se você ainda não assistiu a parte 1 da gente construindo aqui o jogo da serpente, clica no izinho que está aparecendo aí na tela para você conferir a parte 1 e depois volta aqui para assistir a continuação. Beleza? Então, vamos lá começar. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, o nosso jogo já tem aqui a serpente desenhada e ela já tem a movimentação básica. Porém, quando ela chega no canto da tela, ó, ela passa da tela, tá vendo? E no jogo a gente quer que isso seja um game over, né? Sempre que a gente bater num canto, o jogo vai terminar. Então vamos lá implementar agora a lógica de game over. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o Try Again Button, ou seja, o botão de tentar novamente, juntamente com a label de game over. Vamos então criar a classe Try Again Button. Essa classe ela vai estender um container do JavaFX chamado VBox. O VBox ele pode ser traduzido como Vertical Box, ou seja, cada elemento que eu adicionar dentro do VBox vai ser colocado um abaixo do outro, ou seja, na vertical. A gente tem também um componente chamado HBox, que é o Horizontal Box, onde cada elemento que a gente colocar vai ser posicionado um ao lado do outro, ou seja, no horizontal. Mas no caso aqui nos interessa o VBox. Vamos criar um construtor e dentro dele vamos criar um novo label, cujo texto vai ser Game Over. Vamos exibir esse texto quando o usuário perder. Vamos também definir o tamanho de fonte do Game Over. Então a gente vem Game Over, set fonte, e a gente pode instanciar aqui uma fonte com tamanho de 50. Eu poderia aqui escolher o tipo da fonte, mas para mim não faz diferença, vamos só focar no tamanho. Também é interessante setar a cor dessa fonte, que é no parâmetro TextFill. E no caso, a gente quer que seja uma cor vermelha, para dar a ideia que o jogo, no caso é red, para dar a ideia, né, que o jogo terminou. E agora, a gente pode adicionar esse novo label no nosso VBox. Como a gente estende VBox, o nosso objeto é o próprio VBox. Então a gente usa this para pegar o método da classe super, né? getChildren.add, ou seja, a gente vai adicionar a label game over. A gente também vai precisar do botão agora, né? Do botão de try again. Então a gente vai vir aqui e dar um new button do pacote JavaFX, e a gente vai falar que o texto dele é try again. E o botão, a gente também quer setar um tamanho de fonte. Nesse caso, a gente vai colocar 25. O botão também, ele vai precisar de uma ação, só que essa ação a gente vai receber no construtor. Então a gente vai vir aqui, gameover.setAction. Na verdade, .set onKeyPressed. E esse onKeyPressed, ele recebe qual parâmetro? Ele recebe Event Handler. Então é esse valor que a gente vai receber no nosso construtor. E a gente vai chamar aqui de action. E vai definir esse action no nosso construtor. E agora falta adicionar também o nosso botão no nosso VBox. Então a gente vai adicionar ele aqui. Falta um detalhe agora. A gente precisa definir qual que é o tamanho do nosso VBox. E no caso, para facilitar a gente centralizar esse texto, eu vou falar que o nosso VBox.set preference na verdade é o min widget. Eu quero que ele seja igual ao nosso widget do cenário. A mesma coisa para o h. Legal? E vamos agora falar que todos os elementos dentro desse VBox têm que estar alinhados ao centro. Então a gente põe set alignment pos.center. Pronto. O nosso Try Again Button já está concluído. Vamos agora fazer a lógica para ele aparecer quando acontecer um game over. Vamos implementar isso na classe EventLooping.
A gente precisa definir em quais momentos a gente considera que a serpente morreu, né? Onde ocorreu o game over. A gente vai calcular isso com base nas posições. Então a gente pode fazer um if aqui no nosso start looping, né? Aqui na regra que a gente executa a cada 200 milissegundos. E uma primeira condição para a serpente ter morrido é o quê? É se o nosso position x for menor que 0. Quer dizer que ela bateu no canto esquerdo, porque a posição x já está menor que o limite do cenário. A gente tem outra possibilidade, que é a mesma coisa para o y. O y também pode ter sido menor que 0, ou seja, a serpente bateu no topo da tela. E o mesmo vale para quando é ultrapassar o tamanho máximo. Então a gente pode vir aqui e falar que se o position x for maior que config.widget, quer dizer que ela bateu no canto direito da tela. Porém, aqui, quando a posição x for igual ao config.widget, quer dizer que o corpo do quadrado já está para fora da tela. Então, a gente quer quando o corpo do quadrado ainda está na tela, né? Senão ele vai sumir. E a gente quer mostrar que ele bateu e não deixar ele passar a tela. Então, para isso, a gente subtrai o square size. Com isso, a posição dele é um pouquinho antes do final da tela, mas quer dizer que ele já bateu ali no canto direito. E a mesma coisa vai valer para quando ela bater abaixo na tela, né? Quando tiver a posição Y aqui e aqui vai ser o weight. Legal? Então, nessas condições, aqui faltou colocar o ou, nessas condições quer dizer que a serpente morreu. Então, a gente pode vir aqui num if e, caso contrário, a gente mantém setando a posição dela, né? Se ela morreu, não tem por que setar essa posição. Agora, vamos criar um métodozinho aqui na Event Looping chamado GameOver. Public void GameOver. A primeira coisa que a gente quer fazer aqui é parar o Event Looping, ou seja, a gente quer parar a movimentação da tela. A gente não quer que a serpente continue se movimentando, porque afinal de contas o jogo terminou. Para isso, a gente precisa dar um stop nessa timeline. Porém, essa timeline ela está só acessível dentro do método startLoop. E eu quero acessar ela lá do método GameOver. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia passar ela como parâmetro para o método GameOver, mas aqui eu vou transformar ela num atributo da classe. Eu vou usar um atalho do IntelliJ que é Ctrl+Alt+F, e ele vai transformar nosso timeline aqui num atributo. E com isso ela vai ficar acessível no nosso método GameOver, e a gente pode dar o stop. Legal, o nosso game já parou. Agora, a gente quer exibir o tryAgainButton que a gente fez um tempinho atrás. Para isso, a gente vai lá na classe cenário e vai criar um novo método, que vai ser public void show GameOver. E agora, a gente vai instanciar o nosso tryAgainButton. E ele exige, claro, no construtor, uma ação. Não vamos nos preocupar com a ação agora, mas para ele não reclamar aqui e compilar, eu vou passar aqui a expressão lambda com uma ação vazia. E vamos atribuir ele para uma variável. E ok, temos o tryAgainButton. E agora a gente adiciona esse tryAgainButton na tela. Diz.root.getChildren.add tryAgainButton. Legal, com isso a gente já deve ter a experiência de GameOver. Vamos voltar lá para a nossa classe EventLoop, chamar o showGameOver aqui no nosso método GameOver e vamos executar o método GameOver toda vez que nossa serpente colidir com algo. E agora já deve tudo funcionar. Vamos para a nossa classe Game, Ctrl+Shift F10 para executar o jogo. Ok, vamos ver se funcionou. Tá aí, GameOver está aparecendo para nós. Porém, aparentemente o tamanho da fonte não funcionou. Vamos tentar dar uma olhadinha no que aconteceu. Vamos lá na classe tryAgainButton. E ó, eu já vi aqui o que aconteceu. O label chama GameOver e o button tryAgain, só que a gente está setando o tamanho da fonte tudo no GameOver, né? Até o keypress a gente tinha colocado no GameOver. Agora a gente ajustou, deve funcionar. Vamos executar o game de novo. Ele já estava rodando, vamos parar e iniciar. E tá aí, GameOver agora, o valor da fonte funcionou. Vamos agora implementar o botão tryAgain, né, que no momento ele não está fazendo nada. Vamos lá na classe cenário. E a primeira coisa que a gente quer fazer no tryAgainButton é remover todos os elementos da tela. Então a gente vai criar um método privado chamado clean.
E a gente vai pegar a nossa variável root, que é onde tem todos os elementos da tela, pegar todos os filhos e dar um remove. O que eu quero remover? Eu quero remover tudo. Então eu quero o índice 0 até o quê? Até o tamanho total da lista children. Com isso, a gente vai limpar toda a tela. Então a gente vem aqui e chama esse método. Pronto, limpamos a tela. Outra coisa que a gente quer é startar o nosso looping de evento de novo. E como que eu faço isso? Bom, eu vou precisar aqui receber o event looping como parâmetro. E agora, claro, vai quebrar lá a nossa chamada no event looping, porque agora esse método aqui, ele espera um event looping. Então eu vou vir e vou passar eu mesmo, né, a classe mesmo, porque ela é a própria event looping, então a gente está passando como parâmetro. E quem starta o nosso looping? Não é esse método aqui? Só que ele está como privado. Então aqui a gente tem que mudar ele para public. E agora, se a gente voltar lá na classe cenário, a gente pode vir em event loop, start loop. Claro, só que agora tem um problema. O looping vai ser iniciado, só que a serpente ainda não está no nosso cenário. A gente tem que readicionar ela no cenário. E também a gente vai precisar resetar a posição. Então, vamos criar um método lá na classe serpente para fazer o reset das posições. Então, a gente pode vir aqui em snake, criar um novo método public void reset. Vou chamar de reset porque depois a gente vai precisar mudar algumas outras coisinhas. Vamos deixar o nosso método aqui retornando canvas. Assim, quem chamar ele já vai ter acesso a uma instância da nossa snake. Basta retornar aqui o nosso objeto. Agora, a gente precisa resetar a posição da nossa snake e deixá-la no centro da tela, igual a gente faz aqui no createSnake. Como a gente já tem esse trecho de código aqui, vamos aproveitar ele. Criar um novo método aqui, private void set reset position. E a gente vai fazer ele executar esse trechinho de código. A gente pode, é claro, chamar ele aqui, né, para a gente não quebrar o código que estava funcionando. E a gente vai também chamar ele aqui no nosso novo método de reset. Pronto, agora a nossa snake já vai ter a posição resetada. Vamos voltar agora para a nossa classe cenário e vamos chamar aqui dis.snake.reset. Agora a gente vai ter a posição da snake resetada. Repara que a gente acabou de limpar o nosso cenário. Então a gente vai precisar readicionar a snake. Então para fazer isso é dis.root.getChildren.add. E aí a gente vai adicionar o quê? O reset snake. Por quê? Porque lembra que a gente retorna o canvas? Para isso que eu já deixei o método retornando. Aqui a gente já pega direto a instância de canvas da snake e adiciona ela no cenário. Vamos testar e ver se funciona? Vamos para a classe game, executar, vamos morrer aqui. E o nosso tryAgain não está funcionando. Vamos dar uma olhadinha por quê? Vamos vir aqui no tryAgain. E ó, repara pessoal, lembra que a gente tinha colocado errado aqui, o label game over, eu estava setando um set on key press nele? Então, eu até tinha me confundido na hora que eu tinha falado que a gente tinha que pôr um set action aqui. E na realidade é um set action. Ele só não estava aparecendo porque eu estava tentando fazer isso no game over. Agora que a gente ajustou, a gente põe o set action. Ele está dando erro aqui porque ele aceita um parâmetro diferente do que a gente está recebendo, que no caso é esse aqui. Então vamos mudar aqui o tipo do parâmetro para retornar esse tipo de action e setar nele. Agora vai funcionar. Vamos executar lá. Morrer. E tá aí, o tryAgain está funcionando. Porém, repara que a nossa snake continua andando para o lado que ela já estava. Por quê? Porque a gente não resetou a nossa variável current direction. Vamos ajustar ela? A gente vem aqui no event looping e a gente fala aqui, né, no game over dis.currentDirection é igual a null. Agora deve funcionar conforme esperado. Vamos executar de novo. Vamos morrer. E tá aí, o botão tryAgain agora está funcionando perfeitamente. A nossa snake parou de se mover. Vamos dar uma incrementada no nosso game e fazer com que a serpente fique vermelha sempre que ela morrer. Pelo menos a cabeça dela. Então vamos lá na nossa classe snake e vamos criar uma nova, public void die, ou seja, quando a serpente morrer. A gente precisa pegar a instância de head e pegar o nosso contexto 2D aqui para fazer algumas alterações nele. Vamos chamar ele de GC. E o que a gente vai fazer? A gente vai falar gc.clear na posição que ele já está, que é a 0. E a gente vai limpar qual é a área que a gente vai limpar. A gente vai limpar a área
square size. Isso tanto para a largura quanto para a altura. Aqui a gente acabou de limpar, a nossa canvas agora está sem nenhum quadrado. O que a gente faz? Agora a gente define uma nova cor no set fields, color.red, que a gente quer vermelho, correto? E a gente agora volta a desenhar o quadrado. A gente acabou de limpar ele da cor azul e vai desenhar ele de novo na cor vermelha. A gente pode usar aqui os tamanhos novamente. E legal, deve funcionar. Vamos agora no Event Looping, lá no Game Over, e vamos chamar, né, this.snake.die, para a gente chamar aqui a função para transformar ela em vermelho. Vamos vir aqui em Game e testar. Vamos morrer. E tá aí, conseguimos fazer a nossa serpente ficar vermelha quando ela morrer. Vamos criar a classe Food, que vai representar a comida no nosso game. Vamos também criar um construtor. E a primeira coisa que a gente tem que fazer nela é que desenhar um novo quadrado que vai representar a comida. Para isso, eu vou criar um atributo do tipo canvas, que vai chamar food. E também vamos criar um método chamado private void create food. E para facilitar, vamos pegar a nossa variável e atribuir ela ao quadrado que o nosso canvas utils pode criar para nós. Dessa vez eu vou passar a cor aqui como yellow. Pronto, o desenho do quadrado que representa a comida já está feito. Na sequência, vamos implementar o posicionamento da nossa comida. Ele precisa ser aleatório. Toda vez que a serpente comer, né, chegar no ponto da comida, ela tem que ser gerada novamente em outro local no mapa. Para isso, a gente pode gerar um número aleatório para x e um para y. E aí, ele sempre vai cair numa parte aleatória do mapa. Então, vamos criar um método chamado randomNumber. Private, ele vai retornar um integer e ele vai ser randomNumber. Aqui, a gente vai receber dois parâmetros. Um que vai ser o min, integer. Ele vai receber um valor mínimo e vai receber um integer também que vai ser o valor máximo. Por que isso? A gente não quer que o nosso valor seja menor que zero e também a gente não quer que ele seja maior do que o tamanho do nosso cenário, porque se isso acontecer, a comida vai ser gerada fora do cenário. Eu deixei já aqui preparado uma funçãozinha para gerar um número aleatório. Eu não vou explicar detalhadamente, eu acabei também copiando ela da internet, mas basicamente aqui a gente tem um math.handle que vai gerar um número de 0 a 1 aleatório. E aí a gente aplica essa expressãozinha matemática para gerar um número aleatório dentro da nossa range esperada, dentro do nosso min e max aqui. Aí temos mais um detalhezinho para verificar. Esse value aqui, ele pode gerar um número que não é múltiplo de 40. E a gente precisa que seja um múltiplo de 40 para ele encaixar certinho no nosso cenário. Para fazer isso, então, a gente vai falar que o value que a gente tem aqui, a gente vai subtrair ele de value e a gente vai usar esse operador aqui. Esse operador em Java vai retornar o resto de uma divisão. E a gente quer dividir com o quê? A gente quer dividir com 40, que é o nosso square size. Vamos colocar aqui um parênteses para ficar claro e eu já explico mais detalhadamente para você essa função. Qual é a ideia dela aqui? Imagina que por acaso o número gerado aqui foi 45. Legal? 45 não é múltiplo de 40. E aí a gente vai subtrair ele pelo quê? Bom, a gente vai fazer 45 dividido por 40. Qual que vai ser o resto dessa divisão? Vai ser 5. E aqui o módulo, como a gente está usando o módulo, esse valor aqui vai ser 5. A gente vai ter 40 menos 5, vai dar 40, que obviamente é múltiplo de 40. Então, isso vai fazer com que o nosso quadrado fique posicionado exatamente no local que a gente quer. Vamos criar um método para definir a posição da nossa food como um valor aleatório. Vamos criar um novo método aqui, public void set random position. Ele vai ser public porque mais para frente outras classes podem pedir para comida ser gerada em outro lugar, né? Mudar de posição. E aí a gente vai pegar this.food.setX vai ser o quê? O nosso número aleatório. O mínimo que a gente quer é 0 e o máximo é a largura do nosso cenário. Porém, se a gente fizer assim, a comida pode gerar um quadradinho para fora da tela. Então a gente, como a gente já explicou anteriormente, a gente subtrai isso de square size.
E a gente faz a mesma coisa para o y. Só que agora o y, o máximo dele é o weight. Legal? Agora a gente vem no nosso construtor, fala para criar a comida e fala para setar ele numa posição aleatória. Para adicionar a food no cenário, a gente vai precisar retornar esse canvas de alguma forma. Para isso, a gente pode vir aqui no final e usar aqui e criar um getter de food. Assim o cenário pode usar o getFood para adicionar ela no cenário. Vamos lá na classe cenário, vamos aqui no construtor e vamos pedir um food como parâmetro. Agora a gente tem que passar uma comida como parâmetro. E a gente pode vir aqui, copiar esse comando aqui, porque é exatamente o mesmo que a gente vai usar para o food e getFood. Pronto, a nossa comida já está inserida no cenário. Se a gente voltar aqui para a classe game, está dando erro porque a gente precisa instanciar um new food e passar como parâmetro. Vamos testar e ver se funcionou? E pronto, funcionou corretamente, a nossa comida foi gerada num lugar aleatório do mapa. Vamos agora implementar a função de comer a comida. Para isso, a gente vai lá na classe eventLooping e dessa vez vai receber como parâmetro também a comida. E a gente pode criar um atributo novo aqui, food, e atribuir ele a essa nossa variável que recebemos por parâmetro. Vamos descer aqui para o nosso loop para verificar se ocorreu a colisão da cabeça da cobra com a comida. Para isso, a gente vem aqui logo depois do else, porque a gente primeiro verifica se a serpente morreu ou não. E aí a lógica é bem simples, a gente verifica se a posição aqui da serpente é igual à posição da comida, a posição x, e se a posição y também é igual, ou seja, quer dizer que tanto a serpente quanto a comida estão exatamente na mesma posição. E aí a gente implementa a lógica dentro desse if. Porém, na food, no nosso objeto food, a gente não tem nenhum getPosition. Então vamos lá criar o getPosition no nosso objeto food. São dois métodos bem simples, é public integer getPositionX, que vai retornar o quê? Dis.food.getX. E como a gente sabe, a gente retorna e ele retorna um boolean, mas a gente não precisa de boolean, então retorna um int. A gente copia e cola aqui para fazer a mesma coisa para o y. Legal, agora a gente já tem esses dois métodos. A gente pode vir aqui, voltar aqui na nossa lógica, getPositionX e food.getPositionY. E tá aí. Se a posição x e y forem iguais, tanto na cabeça da serpente quanto na comida, quer dizer que ela comeu algo, que a serpente conseguiu comer a comida. Agora a gente precisa que a posição da comida seja alterada. E agora, vamos testar isso daqui? Vamos lá no nosso game, vamos executar. Ah, olha, aqui está dando erro, por quê? Porque a gente precisa passar também a food como parâmetro do nosso eventLooping. Agora sim, a gente executa. Vamos tentar ver se funciona? Olha aí, funcionou. Agora, quando as posições são iguais, a gente gera a comida em outro ponto do mapa. Legal? Agora, a gente precisa fazer com que o corpo da serpente seja criado. Para implementar o corpo da serpente, a gente vai vir aqui na classe Snake e vai criar um novo método, public void it. Ou seja, toda vez que a serpente comer, o que vai acontecer? A gente primeiro precisa criar um novo atributo aqui, que vai ser uma lista, private list. Uma lista do quê? De canvas. Porque cada parte do corpo da serpente vai ser um quadradinho aqui que a gente vai armazenar dentro de canvas. E a gente vai chamar esse canvas aqui de body, né? E vai ser igual ao new array list. Agora, a gente pode vir aqui e instanciar um novo body part, que vai ser canvas body part, ou seja, uma parte do corpo da serpente é igual ao que? A canvas utils.build square. No caso, eu vou colocar azul para ela manter o mesmo padrão da cabeça da serpente. Aqui também a gente vai precisar da classe cenário, pois a gente vai utilizar ela para adicionar o corpo da serpente no cenário. Agora, vamos adicionar o nosso body party no cenário.
Porém, repare que o cenário não tem nenhum método que permita a gente adicionar algum componente nele. Então, vamos criar esse método lá no cenário. A gente vem aqui, public void add, e aqui a gente precisa receber um parâmetro chamado node. Node, na verdade, é o elemento pai de todos os elementos dentro do JavaFX. Então, tudo que a gente quer adicionar no cenário vai estender de node, por isso que a gente vai receber node como parâmetro. E aqui é fácil, a gente pode vir dis.root, que é o nosso container root, getChildren.add e a node que a gente recebeu como parâmetro. Agora, se a gente voltar lá na nossa classe, a gente pode vir aqui, add bodyParty. E é óbvio, agora a gente precisa vir no nosso body, que a gente acabou de criar, que é aquela lista, e também adicionar o bodyParty. Pronto. É isso que a gente precisa fazer para criar o corpo da cobra no cenário. Porém, agora a gente precisa se preocupar com o posicionamento. Lembra que lá no começo do primeiro vídeo a gente mencionou de armazenar o histórico das coordenadas? Bom, a gente vai implementar isso agora para dar a movimentação do corpo da serpente. Para isso, a gente vai criar um novo atributo, uma lista também, só que dessa vez a gente quer armazenar dois valores aqui, o x e o y. Então, para isso, eu vou criar uma lista de arrays integer. E com isso, eu posso, no índice 0, colocar o x e no índice 1, colocar o y. E eu vou chamar ele de position history, porque é o histórico das posições. E a gente já instancia ele numa nova array list. E para preencher o nosso histórico, a gente vai lá no nosso método setPosition e vai, toda vez que uma posição nova for definida, a gente também vai vir no nosso position history e adicionar esse x e y. Como a gente tem um array de integer, a gente tem que vir new integer e passar aqui os valores. No caso é o x e o y. Pronto, aqui a gente está instanciando um novo array de inteiro e passando, já iniciando ele com os valores x e y. Ou seja, posição 0 x, posição 1 o y. Ok? Bom, feito isso, agora toda vez que a nossa serpente andar, vai ser adicionado um novo histórico nessa nossa lista. E agora a gente quer fazer o quê? A gente quer que a primeira parte do corpo fique no histórico mais recente adicionado. Ou seja, ela sempre vai ficar no histórico exatamente antes de onde a cabeça da serpente estava no ciclo anterior. Então vamos começar a implementar isso aqui já no método setPosition. Por quê? Porque quando a cabeça se movimentar, o corpo vai se movimentar junto dentro do mesmo método. A gente precisa, para cada parte do corpo, colocar uma coordenada nova. Então, vamos iterar na nossa lista de body. Eu vou criar um for convencional aqui, int i igual a 0, i menor que body.size e mais. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o item da lista. Então, body.get i vai ser igual a uma variável do tipo que vai ser bodyParty, que é do tipo canvas, né? BodyPart, né? Eu tenho o costume de falar bodyParty, mas é bodyPart. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente quer que esse bodyPart fique imediatamente na posição que a nossa cabeça estava anteriormente. Ou seja, a última posição que ela estava. Para fazer isso, a gente precisa pegar o índice mais alto do nosso histórico. Porque como a gente coloca aí na sequência, o item mais antigo é o que está no índice 0. E o índice mais recente é o que está no maior índice possível. E com isso, a gente vai pegando, lendo a lista de histórico ao contrário e colocando as coordenadas no bodyParty. Vamos ver como a gente faz isso. Bom, a gente vem aqui e fala que a gente tem um integer, só que é um array de integer que vai ser a position que a gente quer passar. E como que a gente obtém essa position? A gente vem aqui no position history e a gente dá um get. O get, a gente quer o maior da lista, o maior índice possível. Então a gente vem em dis.positionhistory.size, ou seja, pegar o índice que está lá no último tamanho. Porém, o que acontece aqui? Se o nosso size
é de 10 em uma lista, o índice maior é 9, porque a lista ela começa com 0. E nesse caso aqui daria erro, porque eu vou estar estourando o índice da lista, vai ter um erro de index out of bound exception. Para evitar isso, eu vou fazer menos "i". Porém, como o nosso "i" ele começa com 0, eu vou colocar mais 1. Ou seja, sempre i mais 1, e nesse caso, se o tamanho for 10, o i vai ser, digamos que a gente está na primeira indentação, o i vai ser 0, só que a gente soma mais 1, ou seja, a gente vai pegar 10 menos 1, que vai ser 9, que é o maior índice possível daquela lista. E com isso, a gente já tem a posição atual do que a gente quer que o nosso body fique. Então, eu vou vir aqui no body part, e vou setar o x como position 0, porque é o índice 0 que a gente quer que represente o x, e a mesma coisa para o y. E pronto, com esse for simples, a gente definiu aqui o posicionamento do nosso body. Antes de testarmos, vamos resolver um pequeno problema de memory leak que temos aqui. Repare que a gente sempre adiciona um item no histórico, mas a gente nunca remove. Ou seja, se o nosso corpo da serpente tem 10 posições, eu não preciso ter 100 posições no histórico. Eu preciso ter 11. Ou seja, as 10 que eu já tenho e um a mais para, se porventura a serpente comer uma comida, a gente conseguir aumentar de 1 pegando aquele histórico sobressalente. Então, vamos fazer aqui uma lógica para remover as posições que a gente não precisa e evitar problemas de memória. Para fazer isso é simples. A gente quer o quê? Position history.size. Bom, se o position history.size ele for maior que o body.size mais 1, ou seja, eu quero, né, ter um carinha ali para a gente poder comer a próxima comida e colocar nessa posição, o que a gente faz? A gente pega o position history e remove o item mais velho, que é o 0, o primeiro a ser colocado. Legal? E com isso, a gente não vai ter mais problema de memory leak. E eu já localizei aqui 2 pequenos bugs. O primeiro é que aqui o position, a gente quer, né, pegar a posição 1, que é o y, na verdade. E aqui, a gente precisa colocar um parênteses para primeiro ele fazer a soma de i mais 1 para depois subtrair. Senão ele vai ficar errado aqui a nossa posição. Agora, para a gente testar, a gente primeiro precisa ir lá no event looping e mandar ele utilizar aqui o método it, que vai startar, né, as partes do corpo. Então vamos lá no event looping. Aqui onde a gente seta uma nova posição da comida, a gente vem aqui dis.snake.it e passa o dis.cenário como parâmetro. Para ficar correto aqui também, né, ficar igual, vamos pôr o dis.food. Apesar que aqui também a gente não colocou dis, né? A hora a gente põe dis, a hora não põe. O recomendado é sempre colocar dis, tá? Que às vezes eu esqueço. E vamos lá, vamos testar o game para ver se tudo isso que a gente fez funcionou. Vamos mandar aqui. E tá aí, ó, certinho, funcionando. Agora a gente, ó, consegue comer a comida e aumentar o tamanho do body da serpente. E vamos aqui bater. Game over. Ó, o game está quase pronto, hein? Só falta alguns ajustes. O primeiro ajuste é o seguinte. Eu vou morrer aqui. E repara que agora eu dei o try again e ele continuou vermelho. Lá no método, lá atrás no objeto serpente que a gente criou para reset, a gente tem que voltar a serpente para azul. Então vamos lá fazer isso. Vamos abrir nossa classe Snake. E aqui a gente tem o nosso método reset. Nós já temos um método que altera a cor, que é aqui no die. O que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse método aqui, vou recortar, né, os dados dele, e vou criar um método chamado changeColor. E ele que vai fazer esse trabalho. A gente vai colocar como void. E aqui eu vou receber um paint, que na verdade é uma cor. E a gente passa aqui a cor como parâmetro do fio. Dessa forma, o método die pode chamar o changeColor como color.red. E a nossa classe reset pode chamar o changeColor com color.blue. E tá aí. Eu vou aproveitar que a gente já está no reset e eu vou limpar o dis.positionHistory. Afinal de contas, se a gente vai resetar, é bom limpar o histórico inteiro. E também limpar o nosso body part, né? O nosso body. Com isso, a gente não vai ter... A gente consegue limpar toda a nossa serpente. Vamos ver se funcionou? Vamos executar de novo. Já tinham executando.
Vamos morrer aqui. Ficou vermelho. E o try again ficamos azul de novo. Mas repara que a comida sumiu do cenário. Isso é porque lá no Game Over a gente estava removendo todos os componentes da tela. A gente precisa adicionar de novo a comida. Vamos lá na classe cenário e tá aqui, ó. Cadê o Game Over? Tá aqui, ó, Game Over. Lembra que a gente limpou tudo? Agora a gente precisa adicionar a comida de volta. Como que a gente faz isso? A gente já tem aqui, né, o food como parâmetro. A gente só precisa criar um atributo. Food. Ok. Atribuir ele aqui, né, referenciar ele do construtor, dis.food igual a food. E lá embaixo, onde a gente limpou o cenário, a gente põe dis.root.getChildren.add food. Agora, a gente repara que a gente está toda hora, aqui não é food, né? A gente pode get food. E também é o dis aqui. Ok. Repara que a gente está toda hora usando dis.root.children. Porém, a gente já criou um método aqui que faz isso para nós, né? Se a gente quiser, a gente pode até omitir isso daqui, ó. E agora deve funcionar. Vamos testar? Vamos executar de novo. Vamos morrer aqui. Try again. E é isso aí. A comida agora não some. Tem um outro detalhe que a gente precisa ajustar. Eu vou jogar aqui um pouquinho e vamos aumentar um pouquinho o tamanho do nosso body. Agora que a gente já tem um body com tamanho ok, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês repararam? Ele não tem colisão com o corpo. E o ideal é que se ela bater no próprio corpo, ela também perca. Né? Ó, ela só está dando problema no canto da tela. Então vamos implementar a colisão com o próprio corpo. Então vamos lá na nossa classe Snake. E vamos criar um novo método. Public boolean check collision. E esse método ele vai receber dois parâmetros. Ele vai receber o integer x e o integer y. Qual é a ideia? A ideia é que a gente receba como parâmetro as coordenadas atuais da cabeça da serpente. E se por acaso ela colidir com alguma coordenada da nossa lista de body, quer dizer que ele bateu no corpo, né, e que é game over. Para fazer isso, a gente vai primeiro aqui, né, retornar como default false. E agora a gente vai iterar na nossa lista de body. Então for é um canvas, né, um body part. E aqui body. A primeira coisa, vamos pôr dis aqui, né, para ficar dentro do padrão, apesar que hora eu ponho, hora eu não coloco. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar que o position x aqui, vamos lá, body position x, ele vai ser um integer. E ele vai ser o quê? Ele vai ser o body part get x. E aqui a gente sabe que tem que converter ele para inteiro. A mesma coisa vai valer para o y. A gente vai também pegar a posição do y. E vai pegar aqui y. E agora a gente verifica com x e y. Então a gente faz if x.equals body position x e y, vamos até copiar daqui, y.equals position y, quer dizer o quê? Que a colisão aconteceu. Então eu retorno true. E esse check collision, onde a gente tem que chamar ele? A gente tem que chamar ele lá no nosso event loop. Aqui, onde é o melhor lugar, é onde a gente já define aqui, onde a gente já verifica as colisões. A gente pode colocar aqui mais um ou e colocar aqui check. E dis.snake.check collision. Pronto. Agora, falta passar os parâmetros, que é o position x e o position y. E pronto. Agora, a gente vai ter game over, tanto se a gente ultrapassar as bordas ou se acontecer alguma colisão. Vamos testar e ver se funciona? Vamos executar aqui. Ele já estava executando. Vamos parar e subir de novo. Vamos, né, juntar alguns body parts. E vamos tentar colidir agora. Legal, ó. Colidir. Então a nossa lógica funcionou.
Agora só falta mais um detalhezinho para a gente finalizar o game. Para mostrar para vocês esse detalhe, eu vou jogar aqui novamente e vamos juntar pelo menos uma parte do corpo. Agora imagina que eu estou indo para baixo. E se eu apertar para cima? O que vai acontecer? Ela vai tentar ir na direção contrária e vai colidir com o body. Porém, no jogo da serpente, a gente não pode voltar imediatamente para o lado oposto que a gente está. Então a gente vai fazer um ajustezinho para isso não acontecer. Para resolver esse problema, vamos na classe Event Looping, que é quem cuida desses comandos. Aqui a gente pode ver que a gente tem a nossa lógica das botões que foram pressionados. A ideia aqui é muito simples. A gente vai pegar o current direction, né, atual, e vai verificar se ele não é exatamente o oposto que a gente tem aqui. Por exemplo, nesse caso, a gente quer mover para a direita. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se o keycode.left, que é o oposto dele, não é a direção atual. Aqui é um positivo, então a gente pode vir aqui e pôr a negação. Ele não pode ser o left. Então, para a gente ir para a direita, o keycode tem que ser direita e a posição atual não pode ser esquerda. E a mesma lógica vai valer para todas as condições. Então, a gente vem aqui. Nesse caso aqui é o contrário. Aqui é o right. Nesse caso aqui, a gente não pode ser o down. E nesse último caso aqui, não pode ser o up. Pronto, vamos testar? A gente vem aqui no game e executa. E tá aí, agora ó, eu estou tentando pressionar para o lado oposto e ele não está andando para o lado oposto. Ó, vamos pegar um body party, ó, tá vendo? A gente não morre mais tentando ir para o lado oposto. Legal, pessoal? Então é isso, galera, o nosso game está pronto. Só mais um detalhe aqui para vocês mudarem se vocês quiserem. Às vezes você pode estar achando que está muito fácil pela velocidade aqui que a nossa cobra está andando. Como que a gente muda isso? É muito simples, a gente vem aqui no Event Looping e a gente tá vendo esse tempo aqui, ó, que está 200 milissegundos. Se você quiser, você até pode pôr ele configurável lá na nossa classe de config. Mas, por exemplo, se eu mudar ele aqui para 100 e executar o game novamente, você vai ver que ele vai ficar bem mais rápido, ó. E aí pode ser nível de dificuldade e coisas do tipo, né? Ó, tá vendo, ó, como ele ficou bem mais rápido e bem mais difícil de executar? Então, essa aqui foi o último detalhezinho para o nosso game. Você pode mudar aí a velocidade como preferir para aumentar ou diminuir a dificuldade. E é isso aí, pessoal. O nosso game finalmente está pronto. Claro, a gente poderia continuar incrementando ele, colocar estágio, colocar obstáculo. Porém, a ideia aqui é a gente ter o conceito aqui do básico de como o game funciona. Vocês podem ver aqui, ó, já estou jogando, tô até aumentei a dificuldade aqui. E é isso aí. Se você achou legal aí o game, se você gostou de como eu implementei, ou se você tem uma outra sugestão de implementação, deixa aí nos comentários que eu respondo para você, me manda dicas aí se eu posso fazer algo diferente. Se você curtiu, se o vídeo te ajudou, deixa um like aí para ajudar o canal e claro, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse aqui. Também não deixa de conferir minha série de banco de dados que está aparecendo no card aí para a tela de vocês, tá? É uma série bem bacana e se você quer conhecer um pouquinho de banco de dados vai ajudar você bastante. Então é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço você que assistiu até agora, valeu, até a próxima!